Olá, desbravadores! Estamos juntos aqui para mais uma especialidade. Sou Gilvânia e vamos estar juntos estudando a especialidade de sangue e defesas do corpo. O sangue, ele é um tecido líquido e é formado por diferentes células que ficam suspensas no plasma e circula por todo o corpo através das veias e das artérias. As veias, elas levam sangue pobre em oxigênio dos órgãos e tecidos para o coração. Já as artérias levam sangue rico em oxigênio do coração para os órgãos e tecidos. Uma das funções básicas do sangue é o transporte de substância. Então, leva oxigênio e nutrientes para as células. Também faz a retirada de tecidos, faz a retirada dos tecidos as sobras de atividades celulares. Então, o que sobrou das atividades celulares, o sangue também transporta. Um exemplo é o gás carbônico. Da respiração, nós recebemos o oxigênio e o que sobra é o gás carbônico. Então, o sangue também tem que transportar isso para fora do nosso corpo. E também ele conduz hormônios pelo nosso organismo. O sangue, ele desempenha um papel importante, que também é defender o nosso corpo de agentes nocivos. O sangue, à primeira vista, assim, né, quando nós o observamos, ele parece ser um líquido homogêneo. Só que, quando visto por microscópio, dá para verificar que ele é heterogêneo, composto por glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e o plasma. O plasma, ele corresponde a 55 a 60% do volume do sangue. É a parte líquida, onde ficam essas células que eu citei, os glóbulos vermelhos e brancos e as plaquetas. E essa quantidade, assim, ela pode variar de pessoa para pessoa. Os glóbulos vermelhos são também conhecidos como hemácias. São produzidos na medula óssea, que é a parte interna dos ossos. E a medula óssea, ela é rica em células-tronco, ok? Geralmente, essa produção acontece em ossos do nosso corpo, ossos mais longos. Exemplo é o osso da coxa, chamado de fêmur. Aí, os glóbulos vermelhos, eles são ricos em hemoglobina. E é essa proteína que dá aquele tom vermelho característico do sangue. E a função principal dos glóbulos vermelhos é transportar oxigênio. No nosso corpo, a vida média delas é 120 dias. Essas células, elas são as que têm maior quantidade no nosso corpo. E tem um formato como se fosse um disco, que é achatadinho dos dois lados. E elas não possuem núcleo. Os glóbulos brancos também são chamados de leucócitos. São também produzidos na medula óssea e a função principal é defesa do nosso organismo. Ou seja, eles fazem parte do nosso sistema imunológico. Sua função é destruir os agentes estranhos, exemplo de bactérias, vírus ou outras substâncias tóxicas que atuam no nosso corpo. Eles também desempenham um papel importante na coagulação do sangue. E no nosso sangue nós podemos observar diversos tipos de leucócitos, com formatos e tamanhos diferentes. Podendo ser neutrófilos, monócitos, basófilos, eosinófilos e linfócitos. Eles, os glóbulos brancos, são maiores que as hemácias, porém em menor quantidade. Mas, quando o nosso organismo é atacado por algum vírus, alguma bactéria, algum agente nocivo, a quantidade e o número de leucócitos, elas sobem de maneira significativa para justamente fazer essa defesa do nosso organismo. E os glóbulos brancos, eles duram em média horas, podem durar horas ou poucos dias. Então, a vida deles é bem curtinha. Vamos lá para as plaquetas. Podem ver, ó, essa amarelinha aí, ó. Aqui ela tá numa cozinha amarela. Elas são também chamadas de trombócitos.
e sua função principal está relacionada à coagulação sanguínea. E em funções normais, ela deve estar com esses valores, por milímetros cúbicos, 150 milhões a 400 milhões por milímetros cúbicos. As plaquetas, elas podem durar até 10 dias no nosso organismo. Elas não são células, são somente fragmentos de células. E quando há um ferimento, com rompimento de algum vaso sanguíneo, elas se juntam naquele local, na área que foi lesada, e vão produzir uma rede de fios, que vai impedir a passagem das hemácias e assim reter o sangue. E elas estão presentes em cada gota sanguínea, então são bem numerosas. Vamos ver esse videozinho que vai estar explicando, mostrando um pouco como acontece. Fiquem ligadinhos, como acontece a coagulação sanguínea. Mostrando aí os componentes do fluxo sanguíneo, leucócitos, plaquetas, macrófagos. Todos os componentes circulando normalmente. Todos no plasma. Proteínas, sais, íons, gorduras. Esse fibrinogênio é um dos fatores da coagulação. Os fatores intrínsecos, essas gotinhas vermelhas. Os fatores extrínsecos, essas gotinhas amarelinhas. Fatores de via comum, esses azulzinhos. Ó, as plasminas. Cortou a mão. Vamos ver o que é que vai acontecer agora. Teve a lesão de um vaso, né? Tá saindo sangue. Olha as hemácias saindo. As plaquetas indo para o local, ó. Vão se aderir à parede do vaso para estar impedindo aí essa saída do sangue. Continua chegando nas plaquetas e o fibrinogênio. E os fatores de coagulação que nós vimos também vão estar ajudando, ó, se prendendo também. Transforma em fibrina. Destruir aquela parede que foi feita e o vaso sanguíneo está íntegro novamente. E esses fagócitos vão estar recolhendo esses pedacinhos, ó. O que degradou, eles vão recolhendo e comendo, ó, limpando o vaso sanguíneo. Eles também, eosinófilos também, ó. O eosinófilo também é um tipo de glóbulo branco. Olha lá. E voltou a ter fluxo normalmente. Que legal, né? Bem ilustrativo. Vamos continuar. E vamos conhecer um pouquinho agora do plasma.
Dentro desse tubinho aí de ensaio, nós podemos ver essa parte amarelinha, ela é o plasma. É um líquido amarelo que corresponde a mais da metade do volume sanguíneo. E sua composição é 90% água. E nela estão dissolvidos os nutrientes. O que encontramos no plasma são os nutrientes, podem ser glicose, lipídios, aminoácidos, proteínas, sais minerais, vitaminas. O oxigênio e hormônios, também os resíduos celulares, como gás carbônico e outras substâncias, né, que estão ali no sangue para ser eliminados. Qual é o seu tipo sanguíneo? Você sabe? Se não sabe, deveria saber. Isso pode salvar a sua vida. Os tipos sanguíneos, eles são um sistema de classificação do sangue e foi descoberto no início do século XX. E aqui nós podemos ver nessa tabelinha os tipos de doações que são possíveis. Destacando aqui o AB positivo. Eles podem receber de todo tipo sanguíneo, tanto do A como do B quanto do O, e do AB também. E o O negativo, ele pode doar para todos os tipos sanguíneos. Então, o O negativo, ele é um doador universal. E o AB positivo, ele é um recebedor universal. Já o fator RH, que pode ser positivo ou negativo, isso aí está relacionado com uma proteína que nós temos no nosso sangue, que vai estar determinando se é positivo ou negativo. Uma curiosidade, vocês sabiam por que as veias são na cor azul ou verde? Já olhou para o seu braço, para o seu rosto, para o seu pescoço e viu alguma veia dessa cor? Bem, o sangue que passa por essas veias, ele é rico em dióxido de carbono, CO2. O que vai dar ao sangue é um tom vermelho mais escuro. E essa combinação do sangue mais escuro com o amarelo da camada de gordura da nossa pele, mesmo você sendo magrinho, você vai ter uma camada de gordura, dá essa sensação visual. Então, é como se fosse assim, um falso verde ou um falso azul, né? Que é mais uma sensação visual de que essas veias ela tá na cor verde ou azul. O mesmo não acontece com as artérias. Por quê? As artérias elas são profundas, então não dá pra gente visualizar através da nossa pele, certo? Já as veias que são mais superficiais, a gente pode estar visualizando. E vamos conhecer um pouquinho dessa doença, a anemia. Olha só a diferença dos glóbulos vermelhos normais para um glóbulo vermelho de uma pessoa anêmica, né? Além da cor ser diferente, a quantidade também está diminuída. A anemia, ela vai ocorrer quando há uma quantidade insuficiente de glóbulos vermelhos saudáveis, devido a muito pouco ferro no organismo. Então, a anemia quando não há ferro no organismo, pouco ferro. Sem ferro suficiente, os glóbulos vermelhos não conseguem transportar a quantidade de oxigênio necessária para o corpo, trazendo sérios problemas. Os sintomas são causados por conta disso. Vai causar fadiga, letargia, que é só essa vontade de ficar deitado, mal-estar, tontura, dor de cabeça, falta de ar, irritação, queda de cabelo, síndrome das pernas inquietas ou unhas quebradiças. Então, uma série de problemas por conta disso. Baixou a quantidade de ferro, vai estar prejudicando o nosso organismo, certo? E como é feito o tratamento para anemia? O tratamento para anemia é medicamentoso, mas também podemos cuidar da nossa alimentação. Tendo a alimentação correta, nós vamos ter a quantidade de ferro necessária para o nosso corpo. Doação de sangue. A doação de sangue ela é um gesto solidário de doar uma pequena quantidade do seu próprio sangue para salvar a vida de outra pessoa. Olha só como é sério. É você doar um pouco de você para salvar outra pessoa. O que é preciso ter para doar sangue? Os requisitos básicos, né, para doação é ter entre 16 e 69 anos, ter mais de 50 quilos,
estar bem alimentado. Se for pela manhã, já ter tomado o café da manhã. E se for à tarde, ter almoçado, mas evitar alimentos gordurosos, ok? Antes da doação. Ter dormido no mínimo 6 horas na última noite. Para as pessoas entre 60 e 69 anos, só pode doar se já tiver feito antes dos 60, ok? Então, se ele já for doador, ele pode continuar doando até os 69 anos. Os homens podem doar até 4 vezes no ano e as mulheres 3. O intervalo mínimo para homens são 2 meses e para mulheres 3 meses. Por que essa diferença? Porque as mulheres já têm a questão menstrual, então todo mês a mulher vai perder um pouco de sangue. Então se preconiza essa questão de estar observando. E também pelo porte físico. Os homens geralmente têm um volume sanguíneo maior que o volume das mulheres. Apesar de que, durante a doação, é menos de meio litro que nós doamos. Então, isso é reposto rapidamente no nosso corpo. E aqui eu vou deixar uma atividadezinha para vocês. Nessa especialidade, nós teremos 2 partes de avaliação. A primeira, que é essa, que eu vou estar mostrando para vocês aqui, que são 5 perguntas. E vamos ter outra atividade lá no aplicativo da sala de aula do Google, ok? A primeira é: quais são os impedimentos temporários e definitivos para a doação de sangue? Quais os cuidados após a doação? E o terceiro: como é feito o armazenamento do sangue lá no hemocentro, que aqui é chamado de hemoba? Qual a validade dessa bolsa de sangue? E quais os tipos sanguíneos com menor estoque, ok? Pesquisa isso e depois eu vou estar informando para você como você deve me entregar. Vamos continuar aqui. Anticorpos. Os anticorpos são estruturas proteicas que são encontradas no plasma. Eles formam a defesa do organismo. São produzidos por um tipo de glóbulos brancos chamado de plasmócitos, ou seja, os linfócitos do tipo B. E eles atuam diretamente contra os micro-organismos invasores, que causam diversas doenças, vírus, bactérias, protozoários. E vamos conhecer um pouquinho como é a resposta imune. Como é que o nosso sistema imunológico ele vai reagir diante de um agente invasor? A resposta imunológica ela pode ser de 2 tipos. A primeira é que é inata e a segunda adquirida. A inata, ela é a resposta imunológica natural. Você já nasce com ela. Ela é a primeira linha de defesa do organismo. Já vem com você de fábrica, ok? E os principais componentes da imunidade inata são as barreiras físicas, as barreiras fisiológicas, celulares e inflamatórias. E essa resposta imune inata, ela é capaz de prevenir e controlar diversas infecções. E ainda otimiza e acelera a resposta imunológica adaptativa ou adquirida futuramente. Então, você já nasce com ela. Então, nós herdamos da nossa mãe já uma quantidade de glóbulos brancos que vão estar nos ajudando nessa defesa na resposta inata, na resposta natural, que já vem com a criancinha. E a segunda, que é a resposta adquirida. Ela é ativada pelo contato com agentes infecciosos. E a sua resposta melhora a cada vez que nós temos contato com esse invasor novamente. Exemplo, o vírus da gripe. Se for o mesmo vírus, né? Porque vírus da gripe tem vários vírus, ok? Vou só usar um exemplo. É o mesmo vírus da gripe. Eu fiquei gripada certo ano. Meu corpo criou anticorpos para aquele vírus, ok? E fica no meu organismo, no meu sistema imune, uma memória imunológica. E no ano seguinte eu tenho contato com o mesmo vírus. Eu já tenho memória imunológica e tenho anticorpos para combater aquele vírus. Então, eu posso até ter um resfriado, uma gripezinha fraca, mas eu já vou ter anticorpos para me defender contra aquela doença. E assim que eu estou dizendo, cada vez que eu tenho contato com o mesmo invasor, com o mesmo agente, a minha resposta vai melhorando, ok? Vai ficando mais forte o meu sistema imunológico.
Isso não quer dizer que a gente tenha que se expor a doenças, a agentes invasores. A imunidade adquirida, ela pode ser de dois tipos, que é a humoral, que é pelos linfócitos B, e a celular, que é pelos linfócitos T. Então, são dois tipos de linfócitos, o B e o T. Ela ainda pode ser classificada como ativa ou passiva. Ativa é quando há exposição a um antígeno através de uma doença de forma natural. Eu peguei uma gripe na rua, pronto, ali foi de forma natural. E passiva é quando eu recebo uma vacina, que eu posso receber um agente ali e está me ajudando a produzir anticorpos. Nós vamos ver mais um pouquinho de vacinas nos próximos slides. Então, ativa é quando eu tenho contato com o agente de forma natural. E passiva é quando eu recebo uma vacina para me proteger contra aquela doença. Vamos conhecer um pouquinho sobre a imunização ou vacinas. As vacinas, elas agem estimulando o sistema imunológico a produzir anticorpos, que podem combater doenças infecciosas, tornando o indivíduo imune, certo? Como é que funciona a vacina? A lógica da vacina é tentar estimular o organismo, os anticorpos, sem que ele precise ficar doente antes. Ou seja, a vacina age contra um único germe. Então, eu vou ter contato com aquela vacina ali sem que precise ficar doente. Então, eu tenho contato, a gente vai ver mais um pouquinho aqui. Tipo, a vacina do sarampo, ela só protege contra o sarampo, não protege contra a catapora, ok? Então, existem vacinas que são conjuntas, como é o caso da tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e cachumba. Mas nem todas as vacinas podem ser dadas desse tipo em conjunto. E aqui os tipos de vacinas eles podem ser os seguintes: inativas, que é feita com germe morto ou parte deles. Exemplo é a vacina da poliomielite, da influenza, que é a gripe, da raiva. Esse tipo de vacina ou imunização, elas são mais seguras, ok? Porque o agente, o germe, ou o vírus, ou a bactéria, ele vai estar inativo. Já o toxoides, ela é feita com a toxina modificada, capaz de gerar a doença. Exemplo do tétano e da difteria. Às vezes as doenças, elas são causadas não são causadas por bactérias, e sim por alguma toxina que a bactéria produz. Então, a bactéria que vai causar o tétano, não é a bactéria que causa o tétano, ela produz uma proteína que causa uma toxina, aliás, leva ao tétano. Então, por isso que consegue-se fazer a vacina. Nesse caso, do toxoides, a vacina ela é mais fraca. E imunoglobulinas, ela não é uma vacina, ela é uma imunização passiva, pois elas são feitas dos próprios anticorpos. Como eu já disse, né? Ela é uma imunização, ela é diferente da vacina. O paciente não fica imunizado por tempo prolongado. Tipo, exemplo, um profissional de saúde, ele está trabalhando lá no hospital e tratando um paciente que tem a hepatite B. Aí ele acaba se furando acidentalmente com a agulha que está contaminada com o sangue daquele paciente. Aí ele precisa tomar uma imunoglobulina rapidamente para impedir que ele fique doente naquele momento. A vacina é para o futuro e a imunoglobulinas é para aquele momento, para não ficar doente naquele momento. Mesmo assim, esse paciente ainda vai ter que tomar uma vacina para evitar contaminações futuras. Então, a imunoglobulinas age no momento para evitar doenças naquele momento. E o último, que são vacinas vivas atenuadas, que é feitas com vírus ou bactérias atenuados. Exemplo da rubéola e da varíola. Nem sempre é possível criar vacinas de germes mortos. E
que também não seja assim fraca o suficiente para não causar sintomas relevantes. E aí é feito, no caso, com os vírus ou com o agente vivo. Aí a pessoa vai ter contato com esse agente vivo, mas de maneira mais branda, para que não cause sintomas fortes da doença. Agora, quem não pode usar esse tipo de vacina? Pessoas que tenham feito transplante de algum órgão, portadores da AIDS, pacientes que façam tratamento de quimioterapia, pois essas pessoas ela têm uma baixa imunidade e tendo contato com o agente vivo, ela pode desenvolver a doença. Uma dúvida: se eu tomar a vacina mais de uma vez faz mal? E aí, o que é que vocês acham? Olha, segundo os artigos e segundo as pesquisas, diz que não. Se você tiver alguma dúvida se você tomou ou não a vacina, é melhor você tomar novamente, ok? Então, se perder o cartão, não tem certeza quais vacinas tomou, é melhor se fazer novamente a aplicação dessas vacinas, ir no posto e tomar as vacinas necessárias. O cuidado é só com relação às vacinas de germes vivos, como aquelas últimas que nós vimos. Pois quando elas feitas assim em curto período, a pessoa pode ter efeitos colaterais, entendeu? Desenvolver algum sintoma da doença. Vamos ver aqui alguns conceitozinhos, alguns até eu já citei durante a especialidade, mas eu vou estar passando para vocês o que é que significa cada um desses, para facilitar o entendimento. Primeiro e vocês precisam saber disso, né, para a especialidade. Primeiro é a imunologia. O que é imunologia? Ela é a ciência que estuda o sistema imunológico e suas funções. É isso que a gente está conhecendo um pouquinho aqui. Segundo, patógeno. O que é um patógeno? É um micro-organismo específico que causa uma doença. Exemplo, o coronavírus. Coronavírus é o tipo de vírus que vai causar a Covid-19, ok? Terceiro, a inflamação. A inflamação, ela vem do latim inflammatio, que significa atear fogo. Ela é uma reação do organismo a uma infecção ou uma lesão. Você teve um corte, você pode observar, depois de algumas horas, que aquele local vai estar quente. Você tomou alguma pancada em algum local, vai ter uma reação inflamatória no local, vai ficar vermelho, vai ficar quente, ok? E quarto, memória imunológica. Eu citei isso há pouco. Ela é a propriedade do sistema imunológico, uma propriedade adaptativa, da resposta imunológica adaptativa, que reconhece um micro-organismo ao qual ele foi previamente exposto. Eu já me expus a esse vírus, a essa bactéria, há um tempo atrás, o meu organismo lembra e tem anticorpos próprios para aquela doença. A alergia. Alergia é uma condição em que o sistema imunológico reage anormalmente a uma substância externa. Então, pronto, eu tive contato com o pólenzinho das flores. Tem pessoas que têm alergia. Aí o meu corpo, aí eu começo a espirrar. E isso vai ser uma resposta àquele agente. Teve contato com a mucosa do meu nariz e aí eu começo a espirrar. Uma substância externa. A histamina. Ela é uma substância que auxilia no processo bioquímico da resposta imunológica. Ou seja, ela vai estar ajudando causando edema, vermelhidão, coceira. Então, a histamina, ela auxilia no processo bioquímico da resposta imunológica. O antígeno. Ela é uma partícula ou molécula capaz de deflagrar a produção de anticorpos específicos. Ou seja, eu tive contato com o antígeno, com o causador da doença. E aí essa partícula vai ajudar na produção de anticorpos. A febre. A febre ela é um sinal de que algo não está bem no seu corpo. E pode acontecer após um contato com algum agente nocivo, com algum antígeno, ou com alguma bactéria, com algum vírus, ok? Então, a febre mostra que o seu corpo está tendo alguma invasão. Algo não está bem no seu corpo. Vamos seguindo aqui com plantas tóxicas.
Algumas até vocês podem ter no jardim, mas é bom a gente conhecer para evitar acidentes. Essa copo de leite, ela é muito linda, só que é muito perigosa, tanto para quem maneja, para quem cuida dela, como para quem ingere. Então, evitar até tocar nessa planta. Pode causar dores, vômitos, até diarreia. E essa outra, segunda, comigo ninguém pode. Toda essa planta é tóxica, as folhas, os caules, tudo. Então, se houver algum acidente, é necessário ir rapidamente para o pronto-socorro. Vamos continuar vendo algumas plantas tóxicas. Pinhão roxo, olha só. O contato com essa planta provoca irritação na pele. E se for ingerido, vai causar vômitos, cólicas, diarreia, desidratação. E de forma mais grave, pode causar parada cardíaca e coma. E assim como ela, a mamona, que realmente é assassina, ela também causa sintomas parecidos. Se ingerida, pode levar até a morte. Porque a sua semente ela contém uma substância chamada ricina. Essa daqui, essa florzinha linda que tem muito nos jardins, que é chamada de coroa de Cristo. Aquele leitezinho, látex, né, que sai dessa planta, ele é bastante tóxico e ele pode causar irritação na pele. E se for ingerido, a pessoa fica salivando, sente um queimor estomacal e pode levar também a vômito. Essa espirradeira, ela também tem um leitinho, um látex, né? Que nas suas folhas e nos ramos. E também provoca inflamação na pele e irritação nos olhos. E se ingerida essa planta, ela vai causar muita queimação na boca, vômito, diarreia, até confusão mental e arritmia, que é o coração sai do compasso, fica batendo bem forte. E essas últimas aqui, o tinhorão, estramônio, cincuta venenosa, azaleia, costela de Adão, avelós, todas elas são plantas tóxicas. Podem causar irritação na pele, náuseas, vômitos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas plantas, certo? Evitar o contato e, principalmente, evitar a ingestão. Essa azaleia, essas flores lindas, diz que um dos maiores que são afetados por ela são os cães e gatos, no caso as vítimas, né? Faltou a palavra. As maiores vítimas da azaleia são os cães e os gatos, né? Porque elas têm muito no jardim, eles acabam ingerindo e passam mal, né? Vamos conhecer um pouquinho sobre a AIDS. Sei que vocês já viram aí na especialidade de vírus, né? A AIDS ela é uma doença causada pelo vírus HIV. Então, o certo não é dizer que a pessoa tem HIV. De certo ela tem, mas o nome da doença é AIDS, ok? Esse vírus ele vai interferir na capacidade do organismo de combater infecções. Então, ele age especificadamente no sistema imunológico. Os meios de transmissão: agulhas contaminadas, transfusão de sangue não testado, nas relações sexuais sem preservativo, da mãe para o filho também, se a mãe é portadora do vírus, ela durante o parto ou durante a amamentação, ela pode transmitir para o filho. Tratamento: não tem cura da AIDS ainda. Há um coquetel que é usado para se prolongar a vida dos pacientes, mas uma cura definitiva não tem. E o que é que significa esse nome AIDS? Significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Então, imunodeficiência, o sistema imunológico fica baixo. Agora, tem uma diferença de HIV positivo para aidético, certo? Então, o nome da doença é AIDS. E o vírus, HIV. Só que tem essas duas condições, que é o HIV positivo e o aidético. O HIV positivo indica que a pessoa está infectada pelo vírus do HIV e pode passá-lo para outras pessoas. Mas não significa
que a pessoa tem a doença da AIDS. Então, o sistema imunológico dela pode estar preservado. Ela ter o vírus no seu corpo, mas não desenvolver essa imunodeficiência. E a segunda condição, que é um aidético, ele é um indivíduo que realmente tem o vírus e também apresenta a doença da AIDS. Então, tá com o vírus no corpo e também vai apresentar essa síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, tem essa diferençazinha, ok? E vamos ver aqui saneamento na Bíblia. Fique se perguntando aí, saneamento na Bíblia, Giovânia? Existe. Vamos ver esse livro da Bíblia, Deuteronômio 23, verso 12 ao 14. Eu peguei uma versão atualizada, ok? Então, diz assim, o verso 12. Determinem um local fora do acampamento onde se possa evacuar. Verso 13. Como parte do seu equipamento, tenha algo com que cavar. E quando evacuarem, façam um buraco e cubram as fezes. Verso 14. Pois o Senhor, seu Deus, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar-lhes os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. Então, na Bíblia, há várias regras de ensinamento com essa finalidade, né? De deixar o arraial limpo, de deixar o ambiente limpo. E isso também ajudava a controlar várias doenças. Controlar e evitar. Então, esse fato aqui é que é importante, saneamento. Ó. Deus já pensava no saneamento. Entendeu? Fez as suas... defecou, cubra as suas fezes. Para evitar contaminação, para evitar sujeira. Sujeira traz bichos, insetos, e insetos são transmissores de doenças. Nós sabemos disso. Então, vamos finalizar aqui com essa atividade. Mais duas questões. A primeira é encontrar 4 versos na Bíblia que falem sobre limpeza e controle de doenças. Pode ser 2 de limpeza, 2 de controle de doença. Você que vai escolher, ok? O quinto, encontre 2 versos na Bíblia em que há sangue envolvido. E você tem que responder essa pergunta. Por que o sangue é símbolo do poder salvador de Deus? Certo? Vamos pensar aí. E para finalizar, deixar essa mensagem para vocês. Este sangue precioso foi derramado por você. Então, o sangue de Jesus foi derramado por você. Que gesto mais lindo, né? E poderoso. Que Deus esteja com vocês e abençoe vocês. E aproveitem bastante essa especialidade. Eu aprendi algumas coisas novas aqui, relembrei algumas que já tinha aprendido na faculdade e que vocês também possam aproveitar. E quanto às atividades, eu estarei passando para vocês como será a entrega, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.